Tem outras coisas que meu corpo demanda que eu preciso realmente expressar, assim, que eu preciso falar sobre. E eu vivo meio que numa dicotomia de conseguir agrupar essas coisas e construir essa experiência para as pessoas, assim, né? Oi. Meu nome é Libra, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de artes visuais pelo IFPE daqui de Olinda e de teatro pela Escola João Pernambuco de Artes. Eu trabalho com audiovisual e, de maneira geral, com produções de festas, assim, pensando na parte tanto producional como de DJ, de performance. Sou olindense desde sempre, sempre morei em Olinda. Acho que Recife é muito caótica. Gosto de consumir desse caos, mas ao mesmo tempo ter meu lugar de descanso, assim, de me livrar um pouco dessas energias, assim, conturbadas demais e descansar. E acho que a Olinda é meio que esse lugar pra mim, assim. Como eu comecei nesse rolê muito na época de criança, adolescente, no colégio, assim, onde essas demandas artísticas não existiam, assim, tipo, pensar artístico ou pensar poética e tal. Era meio que coisas que vinham de maneira intuitiva, assim, no meu corpo e eu sempre meio que respondia essas coisas, assim. Então acho que elas sempre foram fruto de vivências, assim, minhas. Tanto de carências como de excessos, assim. Então eu digo que sim, que minha arte, meus sets e o que eu performo, minha construção performática é política. Mas acho que não por si só. Mas acho que é impossível que não perpassasse por aí. Eu acho que todo corpo é político, todo corpo expressa suas políticas, assim, de suas maneiras, nas suas demandas. Tenho consciência que o meu demanda políticas específicas, assim, por ser uma pessoa negra, por não me identificar como uma pessoa cisgênera, e se lida normalmente com um corpo que é estranho para as pessoas, assim, a partir da dinâmica de heteronormatividade, né? Mas eu também sinto que, ao mesmo tempo que eu tenho essa parte que me coloca como corpo marginal, eu tive alguns acessos bem específicos, assim como escolaridade, plano de saúde, estrutura familiar, de alguma maneira, que me promove possibilidades de passar por isso com menos perigo, eu acho, sabe? E conseguir hackear espaços de branquitude e de elite com mais facilidade, assim. Eu venho percebendo que esses acessos me promovem possibilidades mesmo de hackeamento. E eu tô bem no momento de perceber como eu posso me aproveitar disso, sabe? A gente fala muito sobre liberdade, mas acho que liberdade é sobre se livrar e às vezes a gente não sabe exatamente do que a gente quer se livrar, né? Mas aí foi interessante que eu comecei a me pensar visualmente. Comecei a estudar fotografia, quando eu comecei a me montar de drag. E aí quando eu comecei a sair para essa outra noite, que era muito mais recifense, e com um corpo montado, e começar a desbravar mesmo minhas possibilidades de construção pelo meu corpo a partir da arte drag. Comecei a ser chamada para participar da noite também, né? Trabalhando. Foi a maneira que eu comecei a meio que experimentar a sensação de estar expressando isso para uma pista, né? Assim, estar meio que nesse comando, nesse lugar que para mim é de muita responsabilidade de transformar essa experiência para as pessoas, né? E ao longo do processo, eu fui conhecendo alguns rolês daqui de Recife, como a 99, a Chaos, a Pandemônia, que me levou para um tipo de experiência de som diferente. Isso para mim foi muito importante porque é um lugar até do que eu acredito mais do que a experiência linear de música, sabe? Mas de uma liberdade desses corpos de construir uma experiência sonora, eletrônica com as suas demandas, sabe? E aí quando eu descobri essa noite, criou-se um buraco na minha cabeça, assim, de tipo, isso faz muito sentido pra mim, essas corpas, esse espaço, esse som, a maneira com que isso se expressa no meu corpo. O meu cenário, e acho que é por isso que eu faço parte dele especificamente, entende muito o trabalho do DJ como um trabalho sonoro-artístico individual, assim, ele é singular de cada DJ. E aí quando você vai para uma festa e tem aquele DJ, eu sinto que as pessoas têm uma postura super bafo de eu tô aqui para ouvir o seu trabalho, da maneira que você quer construir, da energia que entra e se trabalha e se expressa. E aí quando eu jogo, as pessoas podem fazer o que elas quiserem com aquilo, transportar para que lugar seja. E acho que esse papel, que é de responsabilidade, que eu sou muito apaixonado, assim. E realmente foi nesse momento que eu entendi, na arte drag que passou, quais feminilidades eu realmente me identificava e quais outras eu estava só reproduzindo porque é o que tinha mesmo. E esses processos foram muito intrínsecos, assim, o musical, o de corpo social e de corpo artístico, eles seguiram uma linearidade bem próxima, assim, porque eles realmente andou de mãos dadas pra mim, assim. Eu comecei a ocupar a noite de maneira mais efetiva, com um pouco mais de foco, assim, meio que eu vivia pensando nisso o tempo todo. Tipo, como meu corpo ia demandar essa noite, como eu queria me expressar, que tipo de performatividade eu queria trazer. Eu acho que quando eu passei por esse processo de construção musical na igreja, no colégio, na rua, ainda adolescente, sem muita maturidade, o movimento era uma coisa que era reclusa pro meu corpo, sabe? Porque eu tinha que seguir uma pose de masculinidade, assim, para conseguir perpassar
e reafirmar algumas coisas que iam me deixar mais segura. Mas aí quando eu saio e um som bate no meu corpo e rebate em movimento, aquilo pirou minha cabeça assim, sabe? Me vi em movimento, pensei esse corpo como um corpo vivo, um corpo de possibilidade, um corpo que reage a esse som e um corpo que poderia pensar muito além a partir daquela movimentação, sabe? Quando eu comecei a montar, eu aprendi a costurar. Porque eu percebi que eu não ia conseguir usar as roupas que eu tinha, assim, ou roupas que eu pegava emprestado. Mas é um ateliê que eu venho usando menos, na verdade, assim. E quando eu comecei a costurar, eu comecei a só criar mesmo. E eu amava, assim, meu processo de construção de criar. Quando eu era drag, né, fazia roupa para várias drags, assim. E ao longo do processo de construção performática, eu me utilizei disso para poder ser um tipo de instrumento para poder também construir minhas performances, assim. E sempre foi muito potencial para mim. Mas aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar com confecção, porque eu precisava de dinheiro, performance dava dinheiro, tocar muito menos. Hoje ainda penso muito em figurino, trabalho com figurinismo, gosto de figurino audiovisual, tanto em construção de filme, como minha própria construção para tocar, construção performática e tal. Realmente foi um processo de experimentação mesmo pra mim, assim. Eu tinha feito audiovisual, mas num papel muito de, tipo, estampar uma leitura performática minha, mas o construir audiovisual, o corpo que cria, não o corpo que é criado, que é mexido, eu nunca tinha tido uma experiência assim. A gente começou um processo bem longo e cuidadoso de fazer o filme, assim. A gente entendeu que a gente tava falando sobre pessoas majoritariamente trans, vivendo um momento de transição, assim, de entendimento, em casa, na rua, no trabalho. E foi quando a gente entendeu que eu não tava só no filme, que eu tava, tipo, dirigindo o filme junto com ele. Roteirizei o filme junto com ele. A gente montou o filme junto também. Então, o processo de construção do audiovisual do filme foi o que me chamou até um pouco mais de atenção, por ser exatamente esse lugar que eu não tinha tido acesso ainda, de poder construir essa história, assim, sabe? Não ser só a história contada. A noite sempre foi um lugar muito que pra mim antigamente era meio que o meu lugar, assim, sabe? É o lugar que me inspira, é o lugar que eu me sinto segura, então é o meu lugar. Mas eu comecei também a me questionar por que eu estava pensando isso e como, na verdade, é comum o corpo como o meu sentir isso, né? Usar isso como processo também de hackeamento em outros espaços, como o espaço de audiovisual, que é um espaço ainda mais branco e ainda mais de elite, como é o espaço da noite, o espaço institucional e tudo mais. Eu realmente tento buscar sonoridades que tanto são contemporâneas como antigas, como fazem parte de uma plataforma mais independente, mais contemporânea, mais subjetiva, como também sons que já passaram, que são também eletrônicas, mas não são dadas como eletrônicas, né? Quando a gente pensa a cultura afro-latina, né, quando a gente escuta esse nome, a gente tem alguns estereótipos na nossa cabeça, né, do que é cultura afro-latina, do que é sonoridade afro-latina. E acho que na contemporaneidade, quando se existe um corpo afro-latino nos espaços, tudo que ele propaga é cultura, assim, também, sabe? E acho que minha pira talvez seja pesquisar onde estão essas corpos, né? Porque a própria internet esconde, né? Nos esconde. O que está estampado, o que está no stream, né? São essas corpas brancas, essas corpas que já estão costurando musicalidade há muito tempo porque têm acesso a isso, tanto de fazer como de estar. Então essas outras corpas que estão escondidas, eu acho que traz a potencialidade que eu quero de inspiração e de construção dos meus sets, assim, sabe? Eu tô bem numa pira de descobrir umas paradas que misturam tanto musicalidades assim, que são eletrônicas de fora, referências que já estão sendo colocadas há um tempo, mas que estão sendo reinventadas a partir de outros tipos de beat, assim, outros tipos de experiência. A galera tá bem encatando o Brasil, o que o Brasil tem, assim. Isso é massa. Me belisca de uma maneira positiva de que meu corpo é necessário aqui e eu devo, não só posso, como também de alguma maneira devo transportar minhas potencialidades para esse espaço e construir linguagem a partir disso também.